Que horas são? 7h35. Eu estou estarrecida aqui conversando rapidamente com Narcisa. Ela é irmã de um rapaz agredido brutalmente com uma peixeira desse tamanho agora à noite no Pelourinho. Um flagrante da TV Itapuã. Já já a gente vai conversar ao vivo com ela e mostrar para você. O irmão dela está internado no HGE, viu? Está consciente e tudo, mas diz que não está sentindo as pernas. Uma história muito triste, muito grave. Daqui a pouco a gente fala mais. Agora, uma notícia para você, motorista. Eu tenho que pagar o IPVA do Daniela Móvel. E se você tem carro, obviamente também tem. Agora vamos tirar dúvidas a respeito do pagamento desse imposto, que é muito importante, inclusive, para as vítimas de acidentes de trânsito, sabe? As vítimas, muitas delas, são tratadas a partir desse imposto. Serve para isso. E o pessoal da Cefaz está oferecendo desconto para os proprietários que quiserem pagar até o próximo dia 28, não é, Gabriel Pinheiro? Gabriel está ao vivo com Cláudio Meirelles, superintendente de administração tributária. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. É isso mesmo que você falou, até porque quando você paga o IPVA, você paga junto o DPVAT. E ele que serve para isso, mas para falar sobre esses detalhes, eu estou aqui com a pessoa mais indicada, que é o Cláudio Meirelles, o superintendente de administração tributária da Cefaz. Bom dia, Cláudio. Me diz uma coisa, até segunda-feira para pagar com 10% de desconto, é isso? É isso, Gabriel. A Fazenda concede uma redução, uma dedução de 10% do IPVA a pagar se for quitado até o dia 28 deste, que é a segunda-feira. Como é que deve ser feito para fazer essa quitação? Quem está vendo isso aí hoje lembrou agora de última hora, já estamos aqui na sexta, agora vai vir o fim de semana, depois a segunda. O que a pessoa precisa fazer? Basta o proprietário se dirigir a alguma agência do Bradesco ou Banco do Brasil e lá levar o seu Renavan e quitar o seu imposto. Agora, isso hoje, horário comercial, horário bancário? Horário bancário. E na segunda a mesma coisa? Exatamente. Bom, quem perder esse prazo, como é que faz? Há ainda também um desconto possível aí de 5%, desde que você pague tudo no vencimento da sua primeira cota. Como é isso? O contribuinte ainda tem a opção de pagar o seu imposto no vencimento da primeira cota com uma redução de 5% do imposto. Isso vai variar de acordo com o que? Essa data? De acordo com a placa? Como é? De acordo com o final da placa. A placa 1 vence, a primeira cota vence em 15 de março. Vence 15 de março. A Daniela falou um ponto importante, superintendente, com relação à questão do seguro. Muitas pessoas desconhecem essa relação entre o IPVA, entre o DPVAT e não sabem que isso gera indenização em caso de acidente. A gente poderia explicar um pouquinho isso melhor. São 3 tipos de pagamentos que se inserem nesse bolo total, vamos chamar assim. Tem o IPVA, que é competência da Cefaz, que é um imposto do Estado. Tem o DPVAT, que é para quitar, que é para ressarcir algum dano, algum acidente. E, por fim, o licenciamento, que é uma taxa que o Detran cobra. A Fazenda é responsável apenas pelo IPVA. E esses impostos, esses tributos, essas taxas, eles são pagos todos no mesmo momento ou os pagamentos são separados? Se você pagar apenas um e não pagar o outro, você está coberto para uma coisa e não está para outra? Como é que funciona, Cláudio? Eles são pagos todos de uma vez só. Todos de uma vez só? Exatamente. Então é a Fazenda que faz essa cobrança, embora seja outras competências? Nós chamamos de licenciamento integrado e é feito em articulação com o Detran e com o DPVAT. E então como é que funciona? A pessoa fez esse pagamento, quem não sabia que acontecia dessa maneira, o que é que a pessoa precisa fazer? Foi vítima de um acidente? Qual é o tipo de dano que é coberto, por exemplo, através do DPVAT? Gabriel, basicamente acidentes, lesões e semelhantes, né? Similares. Mas a nossa competência, a Cefaz, é apenas do IPVA. Apenas do IPVA. Bom, Cláudio, então apenas para a gente lembrar agora o telespectador que está em casa, que lembrou agora de última hora com nossa entrevista que tem que pagar o seu IPVA, quais são as vantagens e por que a Fazenda está dando essa oportunidade de se pagar com 10% de desconto até a segunda-feira? Primeira vantagem ao contribuinte é essa dedução, essa redução em 10% do imposto a pagar. Nós achamos que é uma redução significativa. A segunda é que proporciona a ele maior comodidade, maior praticidade. Ele quita, ele fica livre de qualquer débito com o seu veículo. E a terceira é que metade desse imposto vai para a prefeitura onde o carro é licenciado. É uma ajuda significativa para as prefeituras. Cláudio, agora eu me recordo de um ponto, Daniela, que eu gostaria de conferir com o Cláudio para ver se isso está correto. Houve, se eu não me engano, Cláudio, uma certa desvalorização, principalmente no valor dos carros usados. Por conta disso, o imposto, já que imposto é graduado de acordo com a demonstração de riqueza que você tem, então o preço do carro ele influencia, os impostos estão um pouco mais baixos por conta dessa desvalorização?
É muito bem lembrado. O veículo usado, ele teve uma queda no imposto, no IPVA, em torno de 7%. E por que ocorreu isso? Houve um aquecimento da economia e as compras dos contribuintes, das pessoas físicas, é claro, se dirigiam para veículos novos. Então, o veículo usado sofreu uma desvalorização que passou para o cálculo do imposto. Ok, muito obrigado, Cláudio. Pois é, Daniela, então lembrando, além de ter tido aí essa desvalorização, o imposto já ficou um pouquinho mais barato. Quem puder pagar hoje ou pagar na segunda-feira em horário bancário, vai ter um desconto bem maior de 10%. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Daqui a pouco eu te chamo, viu? Quem está indo falar com você, aliás, para você trazer as informações para nós, é Narcisa, a irmã de um rapaz que foi agredido brutalmente essa noite. Estava no Pelourinho e, de repente, um homem tira uma peixeira, atingiu ele na vértebra. A moça estava desesperada e o nosso cinegrafista Gilmar Martins fez esse flagrante. Mais uma informação, uma dica de saúde. Você é negra, tem entre 15 e 40 anos, histórico de mioma na família, tia, mãe, irmã, então, por favor, procura o médico para fazer os exames necessários, porque, segundo os médicos, esses são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de miomas, que são tumores benignos que, apesar de não perigosos, como o câncer, podem trazer sérios problemas de saúde, viu? 40% da população feminina da Bahia é acometida pela doença e 60% dos casos ocorrem em mulheres negras. Então, se é assim com você, busque as informações, viu? Procure o serviço médico, se não tiver plano de saúde, tem serviço público, enfim, busque informações. Agora eu vou buscar informações, com a Adriana Quadros, a minha colega querida, que vai me dizer o que é que está acontecendo através do Giro Nordeste. Quadros, minha querida, bom dia. Muito bom dia, Daniela Prata. Bom dia a você de toda esta Bahia acompanhando o Bahia no Ar. Prazer enorme falar com você. Todo nosso, até porque você sabe, Adriana, no blog do Bahia no Ar tá claro. Tem muita gente que não só tem parentes em outros estados, outras pessoas que vieram de outros estados morar aqui, enfim, a relação é muito próxima, né? Os estados nordestinos, então você traz as informações que todo mundo quer saber. E ainda tem as curiosidades, né? Coisas que são inacreditáveis, que a gente não vê nos jornais nacionais, e a gente traz aqui com exclusividade para o Bahia no Ar, né? O caso, por exemplo, em Pernambuco. Em apenas um dia, Daniela, você acredita que 2 menores se envolveram em acidentes de trânsito? Eles pegaram escondido os carros dos pais. Em um dos acidentes, minha linda, o jovem derrubou o muro de uma escola e por muito pouco não atingiu várias crianças. Veja aí. Vamos ver. Todos querem esquecer o susto vivido quando, por volta das 5 da tarde, um caminhão derrubou o muro da unidade e por pouco não atingiu a parede da sala, onde estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, crianças de 6 anos de idade, assistiam aula. Já imaginou que tivessem caído de cima dessas crianças tudo de tarde? Meu Deus do céu. O caminhão, que já foi retirado do local, era dirigido por um adolescente, ex-aluno da escola de 16 anos. Ele teria saído com o veículo sem o consentimento do pai, que não estava em casa. Antes de bater no muro da escola, o adolescente derrubou o muro de um terreno baldio na rua vizinha. Por sorte, em nenhum dos acidentes houve feridos. O pai do jovem não quis dar declarações, mas garantiu consertar os muros derrubados pelo filho. Já em Carpina, na zona da Mata, durante a madrugada, um carro, também conduzido por um adolescente que não foi identificado ainda, causou um acidente grave na BR-408. O jovem fugiu sem prestar socorro, depois de atingir a moto, onde estavam Jefferson Rogério da Silva, de 22 anos, e a mulher dele, Gerlane Carvalho Pedrosa, que foram trazidos para o Hospital da Restauração. Jefferson teve o pé amputado e Gerlane sofreu uma fratura na perna. Um pai que tem um filho e dá um carro que sabe que é de menor e não tem nenhuma estabilidade, eu acho que é um erro total, né? Eu acho que esse pai devia tomar mais, botar mais responsabilidade sobre os seus filhos, né?
Dirigir sem ser habilitado é infração gravíssima e prevê multa de R$ 574 para o proprietário do veículo. A mesma multa se aplica a quem entrega um carro a alguém que não tem habilitação. Nesses casos que envolveram menores de 18 anos de idade, a responsabilidade e a penalidade recaem sobre os pais. É importante os proprietários de veículos ter a responsabilidade e ter cuidado para o menor não pegar o veículo por hipótese nenhuma, que pode dar um processo criminal contra o proprietário do veículo. E o adolescente pode terminar sem o pé, como aconteceu. Eu vou fazer um pedido novamente. A outra vítima não foi o adolescente, na realidade o adolescente atropelou o motociclista, estava com a esposa, o motociclista que perdeu o pé. Agora, enfim, a gente estava conversando aqui, assistindo a matéria, como é que você não vai confiar no seu filho? Fica difícil, né, Daniela? Assim, é uma questão de maturidade. Eu concordo, né, que a gente também tem que estabelecer uma relação de confiança dentro de casa. Então é por isso que todo dia, eu costumo falar aqui no Baianoá, Adriana, que os jovens, os meninos, as meninas, quando a gente é muito novo, né, quando a gente era adolescente, a gente também dizia, ih, que encheção de saco, que saco. Mas tem que ouvir o que o pai e a mãe estão falando. Só falam para o nosso bem, não é, Adriana Quadros? É verdade, minha amiga, mas infelizmente, um dia para o outro, o adolescente resolve pegar o carro do pai, uma coisa que ele nunca teve, sei lá, nunca demonstrou que tinha interesse. Aí um dia pega a chave, foi um caminhão no primeiro caso, o outro foi o carro. Pois é, para você ver o risco. E nós, assim, fisiologicamente, os médicos explicam, o nosso cérebro, ele só se forma fisiologicamente completamente aos 21 anos. Então a gente passa por muitas mudanças. Por isso tem menor de idade, né? Pois é. E a gente passa por muitas mudanças. É uma fase difícil, não é criança, não é adulto, mas confia no que teu pai está falando, confia no que tua mãe está falando. Eu, Adriana, que já temos experiência, ainda assim tomamos uma série de cuidados para circular. Imagine um jovem, né? Pois é bem isso aí que você está falando mesmo. Agora, vou mudar de assunto, vou falar que você vai ver uma coisa impressionante, Daniela. Você vai ver o que policiais militares encontraram dentro de um presídio em Pernambuco. Foi durante a primeira vistoria do ano. Veja aí, você não vai nem acreditar o que esses policiais encontraram dentro do presídio.